Alô você, tudo bem? Bem-vindo de volta ao canal, ao clube do professor Maurício de Menezes, ao nosso clube da história. E dando continuidade ao que nós vimos no vídeo anterior, falando sobre os principais conteúdos que são cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem, hoje eu irei para a parte 2. Quais são os principais conteúdos cobrados em História no Enem, no que se refere à história geral? Porque a parte 1 foi sobre a história do Brasil. Então vamos analisar os 10 principais conteúdos, né? O que é mais cobrado, né? Os conteúdos, os temas mais cobrados do Enem em História Geral. Antes de você começar a visualizar comigo essa relação, com base nos Enems anteriores, foi feito um levantamento e feito a contagem dos principais conteúdos. Claro, como eu sempre falo, nós, professores de História, não temos uma bola de neve, nós não somos a mãe de Ná, nós não sabemos exatamente o que vai cair. O que nós levamos em consideração é a tendência. O que geralmente caiu nos anos anteriores tem grandes chances de serem repetidas no Enem deste ano. Então vamos acompanhar comigo antes. Não se esqueça, inscreva-se no nosso Clube da História, no nosso canal. Ative o sininho das notificações para que quando tiver vídeo novo, toda semana nós teremos vídeos novos, você possa receber a notificação. Curta, comente, compartilhe. E vamos mostrar para as pessoas que há sim possibilidades de se preparar para o Enem, com base também nas aulas do nosso Clube da História. Não apenas aqui, é claro, mas aqui vai ser um reforço, uma ajuda para que você possa gabaritar a prova e conseguir sim o tão sonhado ingresso na universidade. Então, sem perder tempo, vamos embora. Número 1, nós temos na primeira parte, primeiro tópico mais cobrado, mais importante, temos a Segunda Guerra Mundial, as suas consequências e os seus desdobramentos. Além da Segunda Guerra Mundial, é muito importante que você, meu estudante, minha estudante, possa pegar um pouquinho antes. Você possa analisar também a formação dos regimes totalitários, como o nazifascismo, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, para que você possa compreender de forma geral, de forma ampla, os motivos também que desencadearam a Segunda Guerra Mundial. Número 2, nós temos a Baixa Idade Média. Isso mesmo, o período do auge do feudalismo, da Idade Média, que vai do século XI ao século XV, vira e mexe, está lá questões sobre este período no Enem. E sobre a Baixa Idade Média, o que é que você deve se preocupar? Bem, você deve se preocupar principalmente com o movimento das cruzadas, a Grande Peste, também chamada de peste bubônica. Vocês devem também focar na questão da formação dos estados nacionais. São os principais tópicos cobrados no tema relacionado à Baixa Idade Média. Nós temos também nesse mesmo item o renascimento comercial e urbano, que você deve sim ganhar tempo lendo, se informando, se qualificando sobre isso, sobre a formação, sobre o renascimento do comércio, das feiras, né, devido às cruzadas, e também ao renascimento urbano, né, que começa com os burgos e começa a crescer. Então, é muito importante verificar isso também no tema Baixa Idade Média. Em terceiro lugar, nós temos um assunto de história antiga, antiguidade clássica, que é Grécia e Roma. Mas em Grécia, você deve focar principalmente nas características da democracia e também nas comparações. O Exame Nacional, geralmente, ele gosta de fazer muita comparação. Pega um conteúdo antigo e faz uma comparação com os dias atuais. Isso pode acontecer no que se refere à democracia. A democracia ateniense, né? E a democracia do século XXI. É muito importante você focar também sobre Roma na questão da República, que é a expansão, o período da expansão territorial, muito importante. Das 3 fases da idade, né, da época romana, tem a monarquia, a República e o Império. O mais importante é a República, o período da expansão, e no Império também muito importante. A parte do governo de Otávio Augusto, né, que teve a política do pão e circo, é muito bom você ler também sobre esse assunto, estudar. E, claro, o declínio, né, o fim, a crise do Império Romano, que culminou com o início da Idade Média na Europa Ocidental. Bem, temos em quarto lugar reformas religiosas, isso é muito importante. Reforma protestante e o movimento católico da Contra-Reforma. As principais, a reforma luterana, calvinista e a reforma anglicana. E muito importante não esquecer de analisar os itens e as características da Contra-Reforma católica,
que foram as medidas, né, que fizeram com que a Igreja Católica contra-atacasse as reformas protestantes. E nesse mesmo item de reformas religiosas, é importantíssimo você também ler e estudar sobre renascimento cultural e científico. Muito bem. É um tema que está muito ligado, intimamente ligado com o processo de reforma protestante, porque foi graças ao renascimento cultural e científico que as pessoas começaram também a questionar, começaram a ter vários materiais, vários livros, como a Bíblia Sagrada, que aumentou a produção nesse período. Então, as coisas estão interligadas. Renascimento cultural e científico com reformas religiosas. E é importante que você veja as características do humanismo, os principais teóricos, artistas e cientistas do período renascentista. Em quinto lugar, temos as famosas revoluções burguesas. Sabe do que eu estou falando? Isso mesmo. Revolução Francesa, que mudou, né, de forma considerável a história do mundo. É muito importante esse assunto do antigo regime. Você vai começar do antigo regime ao processo da tomada da Bastilha, da Revolução, da fase napoleônica, até o Congresso, na verdade a conferência, né, o Congresso de Viena, que acabou redefinindo as fronteiras dos países que foram abalados pelo Napoleão Bonaparte. É muito importante a Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Além disso, a Revolução Industrial, que é outra revolução burguesa. A primeira e a segunda etapa são fundamentais para este processo de compreensão do que foi a Revolução Industrial e quais os impactos na sociedade. Importantíssimo o surgimento do proletariado, né, dos operários e também da burguesia. A burguesia, diferente da burguesia comercial, agora a burguesia industrial que surge neste período, que é muito importante você estudar. Temos em sétimo lugar Primeira Guerra Mundial. Um assunto muito importante que você com certeza deve resolver questões, estudar os aspectos, as características e as fases da Primeira Guerra Mundial, também conhecida como a Grande Guerra. Temos em sétimo lugar os povos pré-colombianos, os astecas, maias e incas, forma de organização. Temos, junto com esse assunto dos povos pré-colombianos, temos as grandes navegações. Importantíssimo você analisar isso aí. Essa questão das navegações portuguesas e espanholas. E, para além disso, depois as inglesas, francesas e também as holandesas. Mas as principais, portuguesa e a espanhola. Nós temos também, em oitavo lugar, iluminismo. Isso mesmo. As ideias com base na iluminação, na ilustração. É importante você se atentar para os principais teóricos, o que eles defendiam, o que eles diziam, a questão da economia, a questão da política, a questão da sociedade. Importante, é de suma importância, até porque o iluminismo foi um dos combustíveis que acabou levando mais adiante o processo da Revolução Francesa. Então é importante sim você se atentar para a questão do iluminismo, porque sempre tem questões no Enem sobre esse tema muito importante. Em nono lugar, nós temos o neocolonialismo, o imperialismo. Isso mesmo, as questões da Conferência de Berlim, da partilha da África. E isso você pode também analisar a justificativa ideológica. O Enem ele ama cobrar essa questão da ideologia, né? O darwinismo social. É muito importante vocês analisarem também a missão civilizadora, porque era um dos motivos que acabaram confirmando e garantindo que os povos, os países imperialistas pudessem dominar as populações africanas. Inclusive, isso se arrasta até os dias atuais, com a questão das guerras civis, a guerra religiosa, a disputa territorial e essa questão das pessoas que acabam fugindo, né? Que é os conflitos por terra. Vira e mexe, nós temos casos de pessoas, os refugiados, que acabam indo para outros países e muitos acabam morrendo. É um tema atual, mas que tem a ver, que remonta à época do neocolonialismo, já no século XIX, final do século XIX. Enfim. E temos, por fim, em décimo item, a Guerra Fria. É importante você se atentar para as questões relacionadas ao início da Guerra Fria, as fases da Guerra Fria, os principais conflitos, o conflito ideológico, a corrida armamentista, ideológica, a questão da espionagem, a corrida espacial e também o final, a questão do Muro de Berlim e o final, sim, né, da Guerra Fria. É importante você se atentar, resolver questões e analisar esse aspecto, essa guerra,
que teve uma grande repercussão no mundo todo. Então esses são os principais temas cobrados nas provas, ou melhor, na prova, no exame do Enem. Se prepare, estude, resolva questões, deixe nos comentários informações, dúvidas, para que possamos cada vez mais ter um diálogo e você possa se fortalecer, se preparar, se municiar, para que no dia você possa gabaritar na prova do Enem. Você não tem que ter medo de prova, jamais. É a prova que deve ter medo de você, porque você está mais do que preparado para fazer esta prova, gabaritar e conseguir uma nota excelente. Um grande abraço, ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!